Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bagagem de Alma. Eu sou o Mário Sérgio e, juntamente com o Roberto CP Júnior, falaremos hoje a respeito de consciência. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo, Mário, tudo em ordem. E você, como vai? Eu estou bem, ainda recolhido aqui em casa, assim como você, mas estou bem, administrando bem essa situação. Tá ótimo. Muito bem. Roberto, onde está a consciência? Onde está a consciência? Você sabe, Mário, que a ciência tenta responder essa pergunta há mais de um século. E ela parte de uma premissa, que a consciência está no cérebro. Então, Uhum, eu acho que ela vai levar mais alguns séculos aí tentando provar isso, porque ela não vai conseguir. A consciência, o sentimento que a gente tem de eu, personalidade própria, ela não vem do cérebro. Nós somos seres espirituais. Então, o sentimento do eu, ele não está vinculado ao corpo. Tá? Porque se fosse assim, com o passar do tempo, esse sentimento teria que se modificar também. sem Concorda? dúvida, sem Tá? dúvida. Ia ficar enrugado, ia ficar debilitado, né? Mas esse sentimento do eu, ele não muda, ele não se altera, ele é sempre o mesmo. O cérebro perde agilidade com o tempo, a memória falha, as articulações rangem, né, um pouco, os órgãos vão lá trabalhando mais devagar, mas o sentimento do eu não muda, porque ele não está vinculado ao corpo físico, ele não provém de parte alguma do corpo material, nem do cérebro, tá? Sim. Ele provém do espírito. Então, o sentimento do eu é um sentimento intuitivo, proveniente do espírito humano. É isso que eu tenho para dizer sobre essa, essa pergunta aí de tanto tempo, né, que incomoda tanta gente. Eu queria saber o seguinte, já que você me perguntou isso, eu queria saber se você, que é um especialista em TI, né, um dos maiores do Brasil, que a gente sabe, então, eu já ouvi falar, eu já ouvi muita gente dizer que a inteligência artificial vai conseguir fazer com que as máquinas tenham consciência, que elas adquiram consciência. Olha, Então, eu no acho futuro, as que máquinas cansei de ver filme de ficção científica dizendo que as máquinas vão ter consciência, que aí vão se rebelar e tal. Então, eu queria saber se é verdade isso. Olha, você sabe que eu sou um fã de ficção científica, né? Eu sou Eu um fã de sei. Star Trek, etc. A gente até brincou com isso em outra bagagem. E a última série do Star Trek foi Star Trek Picard. Eles exploraram bem essa questão aí eles chamam até de sintéticos, né? Que seriam os robôs ou seres sintéticos que não são humanos e que, de certa maneira, teriam consciência, né? Vou até fazer um spoiler aqui, né, no fim o Picard morre no final desse seriado e a consciência dele é transferida para um sintético, para um corpo sintético lá, e Sobrevive. aí ele é exatamente ele, obviamente, né? Mas é um sintético. E o pessoal fala: não, pode ficar tranquilo que esse corpo aí vai morrer, né? Ele foi programado para viver um tempo, então ele fica até meio assim, bom, quantos anos? 10 anos? Bom, acho que eu queria viver mais uns 10, não, mas acho que uns 20 seria melhor. Você vê que eles tentam explorar bem essa ideia de que a consciência faz parte do metabolismo biológico ali, da coisa biológica humana, né? O que é, obviamente, uma mera fantasia, a gente sabe que não é nada disso, e não será possível, por mais que a inteligência artificial evolua, né, simulando, né, o cérebro humano de alguma maneira, como a gente já viu, até que você comentou agora mesmo, né, que seu primeiro post você falou sobre o computador lá do IBM que bateu no enxadrista, né, Deep no Blue, jogo, Deep Blue. era o Deep Blue, exatamente, que ganhou, né, num jogo de xadrez, mas como você mesmo disse, ele não saiu depois para comemorar, né? Desligaram ele, ó, só ficaram com ele lá e tudo mais, né? Isso realmente não existe. É um anseio dos ateus, das pessoas que não acreditam em nada além da matéria, né? E ali nesse filme do Picard fica bem claro como as pessoas que não enxergam além da matéria querem se perpetuar, né? Então eu vou morrer, meu corpo vai morrer, mas eu vou conseguir tirar a minha mente, a minha consciência e passar para uma máquina, né? Nesse aspecto, você também tem aquela questão de criogenia, né? Tem gente que congela o corpo esperando que um dia vai ressuscitar, né?
gastam Sim, dinheiro à toa. Por que isso a não vai ficção também acontecer? explora bem isso daí, às vezes o cara é descongelado, né, 500 anos depois, e aí É, aquela doença que era terminal no tempo dele, ali eles passam lá um negocinho nele e o cara já fica sarado, né? É a mas, ciência tentando resolver todos os problemas, e a gente sabe que ela não consegue resolver tudo, né? Tem coisas que não está no alcance da ciência quando ela só olha o mundo físico, né? pois é, mas você sabe que quando a gente decidiu falar sobre esse assunto, mas eu lembrei de um caso que é sintomático do inverso, né? De alguém que cientista que conseguiu enxergar a verdade através de um evento bastante dramático, né? Acho que muita gente conhece esse caso. Era um médico, um neurocirurgião americano, né, um médico, Uhum. chamado Eben Alexander. Em 2008, ele tinha 54 anos, ele contraiu uma meningite, entrou em coma, ficou em coma por 7 dias, um coma profundo, ele quase morreu, e teve uma experiência de quase morte. Ele estudava o cérebro, Mara, há 25 anos. Ele já tinha estudado inúmeros casos de quase morte e sempre ele tinha aquela explicação científica, né, das pessoas que vinham coisas, tudo isso é falta de oxigênio no cérebro, é analgésico, é não sei o quê, até que aconteceu com ele. Ele achava que era algum tipo de alucinação que a pessoa tinha, um sonho, Isso. alguma coisa assim, né? Porque eu acho que o cérebro fica com um pouco de oxigenação e começa a criar coisas. Uhum. Aí ele teve uma experiência de quase morte, ele saiu do corpo e visitou uma outra região que ele escreveu um livro Eu li sobre também o isso. livro dele. Ele acha que é o paraíso, não é o mundo espiritual, mas é um mundo mais fino do que a É um gente está, além, né? É o além, tanto que é próximo da Terra que ele pode voltar, né? sem Ele dúvida. saiu do corpo, né? E foi para esse mundo mais fino e viu que a consciência existe além do corpo. Ela falou, quando ele voltou, os colegas ficaram estupefados, porque ele falava, a morte é só uma transição, não é o fim de tudo, a consciência existe para além do corpo, acharam que ele estava pirado, né? Ele falou assim, não tem como explicar, não foi alucinação, não foi sonho, tanto que ele escreveu esse livro aí sobre isso. Sim. E como ele teve a experiência, ele passou por isso, então ele sabe que a consciência não está vinculada ao cérebro. Ele tem certeza disso. Tá? Sem dúvida. Então, no final do livro dele, ele diz: ninguém na Terra, até anotei aqui, ninguém na Terra nunca irá alcançar uma explicação materialista de como o cérebro cria consciência, porque ele não faz isso. Dr. Eben Alexander, materialista, ateu convicto, até ter essa experiência de quase morte. É nada como um avião caindo para a pessoa deixar de ser ateu, não é? Mas é excelente. Agora, é interessante, Roberto, que a palavra consciência ela é usada de várias maneiras, né? Você tem, por exemplo, a consciência como voz da consciência, né? Que a gente já explorou isso em alguns outros episódios nossos aí da nossa mesa virtual, é a questão da intuição. Então, a voz da consciência é a intuição, é a fala, é a voz do espírito humano, né? Que é esse eu que você vem falando aí, né? Outra forma de se usar a palavra consciência é consciência pesada, no sentido de culpa, né? O que também é interessante, porque a consciência, se é o espírito, né, que tá envolto pelo o invólucro fino ali, que é a alma, que a gente chama, né, que é esse além, o fato da consciência pesada dá a impressão de que a alma está pesada, com culpa, com fios de karma, com alguma coisa ali que pesa nela, né? Então, a palavra até consciência pesada, ela parece figurada, mas de certa forma ela é bem real, bem física no mundo fino, né? E tem também a questão da palavra consciência no sentido de despertar, né? Eu acordei, fiquei consciente, né? E aí eu queria falar sobre o limiar desse despertar, né? Que eu gosto sempre de olhar a trajetória do espírito humano como um todo, né? Desde do germe espiritual que deixa a base do reino espiritual e mergulha na entealidade, no mundo enteal, né? O mundo enteal esse que os antigos povos já conheciam, né? E se perdeu, virou lenda isso daí, a gente também abordou isso numa mesa virtual falando. Aliás, não, pois é, isso que eu ia justamente fazer um parênteses aqui, porque esse é um assunto que é caro para você, a gente sabe disso, você já tratou disso em profundidade
na última mesa virtual que nós tratamos do juízo final. Uhum. Quem quiser pode ir lá. Isso. E o que eu queria chamar a atenção nessa nossa conversa é que o germe, ele desce, ele não tem consciência ainda, o germe espiritual. E ele recebe 2 mantos, 2 invólucros nesse caminho, né? Depois ficou conhecido pelas lendas que eram os presentes das fadas, né? São 2 invólucros que os 2 seres enteais ali, 2 fadas, né? Dão para o germe, para ele ficar envolto ali, como se fosse um manto. E desse primeiro manto, né, se desenvolve a forma humana de uma criança, né? Quando isso? Quando esse germe com esses 2 invólucros chega no limiar da matéria fina, lá, que já é matéria, mas é bem lá em cima, né? Já no limite das materialidades. E esse segundo invólucro, ele se transforma numa flor, num botão, e ele se desenvolve ali. E ao se desenvolver, né, o invólucro interno se transforma numa criança, na forma humana de uma criança, porque o germe ainda não tem forma humana, ele é só um germe. E quando esse botão abre e faz explode, né, faz alguma coisa assim, o germe desperta. Né? E aí ele já desperta como uma forma de criança, que foi o primeiro invólucro que ele recebeu, que formou. Né? E esse momento é o despertar, é a tomada de consciência, nesse instante que o germe se torna consciente. Sim, é importante ressaltar o seguinte, ele é consciente, mas ele ainda não adquiriu a autoconsciência. Sim, sem dúvida. Para isso, é um longo processo, através de várias vidas terrenas, que só pode ser adquirida através da experiência, da vivência. Então, a gente fala assim, puxa, mas o animal não tem consciência? O animal tem consciência, ele sabe, ele sente fome, sente sede, sente frio, sente medo, né? Aliás, hoje em dia, sente muito medo, mas ele não tem a consciência de si mesmo com uma personalidade individual. E essa consciência de si mesmo, a autoconsciência, só é adquirida através de vivências. Então, Mário, eu lembrei de um trecho quando a gente estava discutindo sobre esse assunto. É um trecho do livro Aspectos do Antigo Egito, é só um parágrafo. O início desse livro, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, traz um resumo da evolução do ser humano aqui na Terra, nos seus vários períodos, até adquirir a autoconsciência. Então, esse primeiro parágrafo diz o seguinte, sobre esse assunto, esse parágrafo diz o seguinte: aspirando às alturas com pureza e cheias de veneração, as criaturas humanas aproximavam-se da luz. Mantinham seus corpos eretos, com as mãos estendidas, para receberem as finas correntezas espirituais. A nova evolução devia despertar nelas a consciência para a responsabilidade do ser humano, como receptor da semente espiritual. Deveriam tornar-se sábias de cuidar na matéria das dádivas do céu, utilizá-las e promovê-las, e não mais vibrar inconscientemente como até então, na harmonia das leis divinas. Então, esse é um resumo bem sucinto. Sim. Do processo de autoconscientização do espírito humano na matéria. Sim, porque a partir do momento que esse germe, como eu estava falando, né, que ele desperta, aí o passo seguinte é ele querer evoluir, querer experimentar as coisas. E esse experimentar, ele vai afundar em direção aqui à matéria grosseira até começar os processos de encarnação aqui, nas várias vidas, né? E vai ficar um tempo numa existência humana aqui na Terra e um bom tempo também no mundo fino, né? E originalmente a ideia é que isso não fossem tantas encarnações assim, mas como a gente já falou até na bagagem de alma do pecado original, as coisas foram por outros caminhos, né? Mas esse limiar ele é importante na existência humana porque nesse ponto, nesse topo da matéria, das materialidades, é que o ser humano, o germe espiritual se torna consciente, que é o tema na nossa bagagem de hoje, né? Por isso que eu falei, não, esse é um ponto importante, né? E é também, Roberto,
Até a Paloma fez um desenho para nós, né, como sempre, muito gentilmente. Paloma sempre enriquecendo a nossa bagagem aqui, né? Ela dá o colorido na nossa bagagem de alma aqui. E ela fez esse desenho aí da vela acesa, né? E eu acho que esse momento do despertar, eu diria que é o acender dessa vela, né? Porque o papel também do espírito humano na criação é enobrecer a criação, né? Quando ele vem e age e faz todas as atividades em prol do próprio autoconsciência, ele também dá para a criação as suas vivências, o seu retorno, né? É um processo de dar e receber, né, Maria? É a lei do equilíbrio, né? Agora, já que você falou nisso, será que esse processo de autoconscientização, para nós aqui, já está concluído, já está pronto? Então? Olha, eu entendo que não, sabe? Eu acho que a autoconsciência, na minha visão, ele é um processo que demanda você não só ter consciência de si, mas ter consciência da sua função no mundo, né? O que nós, como espíritos humanos, temos e devemos fazer na criação, né? Qual é a nossa atuação correta nisso? Eu acho que a partir do momento que nós, seres humanos, temos a completa visão, é isso a mensagem do Graal de Abdrushim nos ajuda imensamente a encontrar esse entendimento e essa visão ampla. Aí sim eu diria que a gente está autoconsciente e capacitado, né, eu espero, oxalá aconteça, né, com todos nós aqui, né, o que a gente torce, vou poder voltar para o espiritual, aí sim autoconsciente, né? Isso. Eu tenho para mim exatamente isso. Quando a gente puder voltar lá para casa, para a morada final, a gente pode dizer que esse processo efetivamente está concluído, de autoconscientização do espírito humano. Uhum. Por isso que é importante a pessoa procurar respostas para as perguntas fundamentais da vida. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função no mundo? Para onde eu vou? Essas são perguntas básicas. A gente não pode deixar que os acontecimentos da vida se sobreponham a esse questionamento, que é um anseio do espírito, de entender qual é a função dele aqui na Terra. Alguma função tem, né? Então, é dever do ser humano procurar as respostas para essas perguntas. Ele se mexer e procurar. Concorda, mãe? Sim, sem dúvida. Aí eu lembrei de uma coisa que você falou da consciência, que os animais têm consciência também, né? Aí eu pergunto, que é uma questão até das pessoas, eu me lembro bem disso quando eu era jovem, que saiu um livro lá que falava das plantas, que as plantas elas se reagiam à música, reagiam a isso. E aí, as plantas também têm consciência, Roberto? Olha, as plantas, elas servem de morada para os seres da natureza, né? Então, mais uma vez, para quem estiver interessado nesse assunto, existe uma mesa virtual só sobre realidade. Então, elas não têm uma alma própria. É diferente dos animais. Tá? Saber se um ser tem ou não alma é até razoavelmente simples. Aqueles que se movimentam sozinhos, que não ficam sujeitos a qualquer arbitrariedade, né? De alguém lá arrancar uma planta, não sei o quê, esses têm alma, para eles poderem se defender, né? As plantas, árvores, tudo são moradas de seres, ou são cuidados por seres da natureza, ou são moradas mesmo de seres como os elfos, as árvores. Assim como as pedras também não têm consciência. As pedras, Não, acho que ninguém claro. tem dúvida que as pedras não têm consciência. Pedra não, né? Mas planta, como você vê crescer e tudo, florescer e tudo, puxa vida, será que tem uma alma ali? Eu acho que é uma questão que muita gente acaba se debatendo também, né? Mas não. Eu acho que sim. Isso aí é muito bom, porque mostra que a pessoa está se movimentando, Marcos, que é o principal da gente aqui, se movimentar espiritualmente. Sim, sem dúvida. E nesse retorno, como você estava falando do ser humano autoconsciente, né? Esse retorno ao espiritual, né, vai passar como última passo que o ser humano, o espírito humano vai dar, é exatamente passar por esse ponto que ele tinha iniciado o processo dele de mergulho nas materialidades, né? Esse ponto onde ele onde ele fez o despertar para a consciência, né? Vai ser o último ponto que ele vai passar para retornar
para o espiritual. E nesse local, ele vai deixar esse último corpo dele, esse último invólucro que ele recebeu no tempo ainda que ele ainda era um germe espiritual. E esse invólucro, imagina você uma roupa que você, né, foi para grandes batalhas, lutou com essa roupa, né, várias vezes e muitas vezes. O que essa roupa não está impregnada? Né, de vivências, de energia, de coisas boas, certamente, porque se você está voltando para o espiritual, você já é um espírito completo ali, autoconsciente. E ao deixar esse invólucro nesse ambiente ali ideal, né, você contribui para o enriquecimento desse ambiente com esse invólucro cheio de toda essa experiência, essa vivência que o seu espírito teve ao longo da sua caminhada. Então, isso que você está falando, Mário, então mostra o seguinte, que nós não somos apenas... É um espírito com um corpo terreno. Porque se fosse só um espírito com um corpo terreno, a distância é muito grande entre o espiritual e a matéria, não daria para ele atuar aqui. Então, tem corpos intermediários de outras constituições correspondentes a outros degraus dos planos da criação, que permitem que o espírito esteja aqui na Terra atuando. Exatamente. Então, por isso que você falou desses invólucros, eles não são mais de matéria, né? São invólucros enteais, que é um grau acima da matéria. É importante falar para quem está nos assistindo que todas essas concepções elas estão esclarecidas com riqueza de detalhes, com muita profundidade na obra Na Luz da Verdade, que é a mensagem do Grau de Abidurchin. Aliás, tudo que a gente fala aqui está fundamentado, né, Mário? Exatamente. No que a gente conseguiu assimilar até agora dessa obra. E para fechar aqui a minha participação, eu gostaria de citar exatamente a dissertação Germes Espirituais, da mensagem do Grau de Abidurchin, o finalzinho dele, né? Ele diz o seguinte: depois de deixar o último invólucro de delicada intelectualidade, o espírito, como tal, autoconsciente, sai então desse plano dos jardins e reingressa no reino espiritual, que outrora deixou como germe espiritual inconsciente, cedendo apenas ao seu indefinido impulso de desenvolvimento produzido pelo anseio de conscientização. Esforçai-vos, criaturas humanas terrenas, para poder ingressar plenamente maduras no reino do Espírito. Com isso, então não vos reunireis àqueles que puderam se desenvolver no espiritual sem precisar primeiro mergulhar nas matérias. Então também não sereis menos fortes do que aqueles, pois tereis vencido muitos obstáculos e no esforço de se vencer, vos transformastes em chama. Haverá então alegria com relação a vós, como já está indicado na parábola do filho pródigo. Ou seja, Jesus já tinha indicado tudo isso que você falou, né, Mário? Com aquela maneira assim, singela dele, né? Parábolas e tudo, né? Quando ele falou da parábola do filho pródigo, ele estava falando da saga humana, né? Do percurso humano até voltar à parte espiritual, inclusive dos erros cometidos, né? E a possibilidade de resgatar esses erros e voltar para lá. Porque todo aquele perrengue que o filho pródigo passou aqui não precisava ter acontecido. Não precisava. Tá bom, gostei muito. Eu, para terminar, Mário, eu escolhi um trecho de um diário de uma moça de 18 anos, na data de 24 de fevereiro de 1867. Antigo, hein? A moça chamava-se Claire Pick. Tem outros escritos dela, mas esse parágrafo eu achei especial para esse assunto. Diz o seguinte: às vezes, eu vivencio uma alegria intensa ao saborear a bênção de ser. Não a existência banal e material de comer, beber, dormir, ver algo bonito, ouvir sons melodiosos, mas sim a felicidade diferente e delicada de ser uma parte distinta do grande todo, de ser um todo com a própria vida, as próprias impressões, os próprios pensamentos. É algo lindo e grande o direito que Deus nos deu
de dizer eu. Sem dúvida. A moça Claire Pique, ela, naquela época lá, ela já tinha reconhecido a importância da individualidade, da conscientização, né, da autoconscientização humana. Muito bem, muito bacana, muito inspiradora essa fala dessa moça, né? Também gostei muito. Isso aí, meu caro. Bom, Então, ficamos por aqui. Até a próxima. até a próxima.